Hey, eu sou o professor Lucas. Essa é uma aula de História. Nós vamos falar sobre a ditadura militar no Brasil. Antes de falar desses 21 anos de história, que vão de 1964 até 1985, é bem importante que a gente entenda o que aconteceu antes. Por isso, nós vamos começar falando de todos os governos que vieram antes da ditadura militar. A ditadura militar de 64 não foi a primeira ditadura no Brasil. Na verdade, durante o fim do governo Vargas em 45, o Brasil estava numa ditadura, né? O presidente Getúlio Vargas, ele decretou o fim da ditadura, decretou o fim do Estado Novo, mas por conta de uma pressão mundial, porque em vários países haviam protestos contra ditaduras e contra regimes políticos como o nazismo, como o fascismo, que assolaram a Segunda Guerra Mundial. A faixa presidencial passou então para as mãos de Dutra, um político que se apoiava um pouco nas ideias de Getúlio Vargas, mas que estava sendo eleito, para que a democracia voltasse ao país. Por isso, o Dutra vai pedir para que uma nova Constituição, uma nova lei que organizasse o país, seja reescrita, uma assembleia vai se reunir para isso. Alguns detalhes, essa Constituição de 45, ela vai restringir o voto. Então, o analfabeto, por exemplo, vai perder o direito de votar. O Brasil vai se tornar um país extremamente alinhado aos Estados Unidos, alinhado à política capitalista durante a Guerra Fria, e o número de importação, nós vamos importar muitos produtos, muitos materiais de países capitalistas, e até que o número de exportação aumenta um pouco, o que é bom para a nossa economia, já que mais produtos brasileiros começam a ser comprados. Lembra vocês que esses produtos brasileiros eram mais baratos, os países estavam em crise por acabarem de sair de uma guerra, então foi até bom para os brasileiros o fim dessa guerra, porque os produtos brasileiros começaram a ser consumidos. Bom, o Brasil vai romper completamente com a União Soviética, já que nós estávamos alinhados à política capitalista dos Estados Unidos. E o país vai entrar também numa profunda desigualdade, porque a economia ela melhorou, mas para aquelas pessoas da alta classe, os salários pobres ficaram muito desvalorizados e o preço, o custo de vida no Brasil, ele estava começando a subir e o salário estava começando a não acompanhar esse custo de vida, tá certo? Bom, o Dutra vai perder a próxima corrida presidencial e um movimento muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, que é o movimento queremista, vai exigir o retorno de Getúlio Vargas para a presidência. Getúlio Vargas assume novamente a presidência do Brasil em 1951 e ele assume tendo como vice o Café Filho, tá? Esse terceiro momento aí da política do Vargas, ele vai ser um momento em que o Vargas vai focar muito em querer desenvolver o Brasil. E esse desenvolvimento que o Vargas pretendia era um desenvolvimento nacionalista. O Brasil ia controlar, o governo brasileiro ia controlar a sua própria economia, regular preços, criar empresas brasileiras de energia, de siderurgia, de fabricação de aço e de materiais de aço, de transporte. Isso significa, esse projeto do Getúlio Vargas era para fazer um pouco do contrário do que o Dutra estava fazendo, fazer com que o nosso país não dependesse muito do dinheiro de fora e da produção que vinha de outros países e ter a sua própria produção. Vargas vai começar uma campanha conhecida como O Petróleo é Nosso. Vários grupos de estudo, em várias regiões do Brasil vai ter um investimento na extração de petróleo e, é lógico, a fundação da Petrobras, que chegou a ser uma das maiores petrolíferas da América. Ele vai ter uma oposição muito forte a esse projeto, porque muitas pessoas no nosso país desejavam que o país ficasse aberto a relações internacionais com outros países, e tivesse uma economia extremamente conectada à economia dos Estados Unidos, à economia dos países ricos. Então Getúlio vai ser fortemente pressionado por essa oposição
ao projeto político dele, né? Você vai ter também uma pressão muito forte dos operários, dos trabalhadores, porque os trabalhadores, desde o governo Dutra, eles estavam, né, tendo um custo de vida aumentando demais, né, uma profunda desigualdade. E aí o Getúlio vai ter duas pressões muito fortes para ele lidar. Não vai ser fácil, mas o discurso do Vargas sempre vai ser de apoio ao povo, né? O ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, o João Goulart, nessa época, ele, por exemplo, sugeriu a ideia de aumentar, né, dobrar o salário mínimo, né, que se tinha naquela época, para que a classe trabalhadora, né, pudesse ter um pouco mais de valorização. Esse discurso de dar benefícios para a população é conhecido como populismo, né? E alguns estudiosos dizem que esse populismo, esse tipo de discurso, esse tipo de política, às vezes ela é realizada só para comprar votos. De todas as pessoas que criticavam, né, o governo Vargas, o projeto nacionalista e o populismo, uma das pessoas mais presentes era o repórter Carlos Lacerda. E esse repórter, inclusive, chegou a sofrer um atentado, tentaram atirar nele. Esse atentado, ele acabou fazendo com que investigações recaíssem, né, sobre pessoas ligadas a Getúlio Vargas, sobre o presidente, porque havia uma acusação séria de que alguém ligado ao presidente teria tentado matar esse repórter, né? E, de fato, Getúlio Vargas acabou sendo afastado do poder, né, pelo exército, e o fim dessa trajetória, né, desse momento crítico aí do governo Vargas, acabou sendo o suicídio dele em 54, e daí quem vai assumir o poder do país é o vice, o Café Filho, que na verdade só vai segurar as pontas até que a próxima eleição possa acontecer. Em 56, assume Juscelino Kubitschek, o famoso JK. E o JK tinha como pretensão, o objetivo dele ali, era criar um plano de metas para melhoria do país. Diferente do Getúlio Vargas, ele voltou com a política de abertura do país para as relações internacionais, então multinacionais, empresas de outros países começam a chegar no Brasil, né? Os brasileiros começam a ver pela primeira vez redes de supermercados, o número de bancos aumenta muito. E para vocês entenderem a diferença, antes do JK, as pessoas compravam coisas em quitandas, naqueles famosos sacolões. Ainda era, né, um ambiente muito pouco industrializado. A vida das pessoas era muito pouco industrializada. Com a chegada dos supermercados, né, as pessoas começam a consumir mais produtos industrializados. E o número de bancos também começa a aumentar aí nos anos 50. O Brasil vai passar por uma modernização muito interessante. A vida das pessoas começa a ter mais praticidade. Geladeira, uma batedeira de bolos, um liquidificador. Então, algumas coisas que são feitas para tornar a vida das pessoas mais práticas começam a chegar no Brasil. Um grande exemplo disso, aparelhos de rádios mais modernos, a própria televisão começa nos anos 50 a entrar na casa das pessoas ricas, né? Então, essa virada, né, dos anos 50 para os anos 60 é uma virada muito moderna para o Brasil. JK gastou muito dinheiro nessa modernização, tá, do país, mas tudo isso que chegou no nosso país chegou muito caro, tá? Então, a classe pobre não usufruía bem dessas coisas ainda. E outra coisa que veio, né, com muita força no final dos anos 50 é a indústria de automóvel. Então, indústrias automotivas chegam de fora aqui para dentro do país, e isso vai movimentar o surgimento, né, da mecânica, né, o investimento do Brasil em vários tipos de lojas e de setores ligados a carro. Imaginem que o número de carros na rua aumentou demais. Precisou de muita reforma na parte urbana do país para que o país pudesse dar conta do que estava acontecendo naquele momento. O plano do JK era remover a capital do Brasil do Rio de Janeiro, porque era o Rio de Janeiro e ele queria que se tornasse Brasília, né? Então começa-se um projeto de construção da nova capital brasileira, né, onde vão ser decididos os assuntos políticos do país, e aí Brasília começa a ser construída aí no governo de JK, tá certo?
Bom, o próximo governo, depois do governo de JK, vai ser o governo de Jânio Quadros, esse rapaz aí da foto preta e branca. O vice dele vai ser o João Goulart, também conhecido como Jango. E esse governo ele vai de 60 a 64. A gente vai entender que esses dois assumiram o Brasil numa situação em que o Nordeste encontrava-se em miséria. Isso porque durante o governo JK se investiu muito no Sudeste, se investiu muito nas grandes capitais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na construção de Brasília, um pouco em Belo Horizonte, um pouco em Porto Alegre. Tem um movimento, inclusive, de migração em massa, das pessoas tentando sair de lá e vindo para cá, principalmente para o Sudeste, em busca de empregos, em busca de uma oportunidade de vida. Bom, o contexto cultural dos anos 60 ele é muito interessante, né? O Brasil tem uma Copa, o Brasil tem um panorama musical, né? Uma evolução muito forte do samba, a chegada com força da bossa nova. No contexto sociopolítico, o país tinha pontos de fome muito forte, tinha pontos de miséria muito forte, e mesmo com esse grande desenvolvimento do JK no Sudeste, você tem também um grande endividamento político que estava sendo carregado já desde o governo do Dutra. Então, desde o governo do Dutra, o Brasil tinha dívida para pagar e eram dívidas que não estavam gerando retorno, porque esse dinheiro entrava no país e o país não estava lucrando o suficiente para suprir toda essa dívida que o país arcou. Bom, viver no nosso país era muito caro, tá? Chegou a ser muito caro, porque desde o governo Dutra o preço das coisas estavam subindo muito e não tinha havido ainda uma política de valorização salarial. Esse João Goulart que vocês estão vendo aí, ele foi o ministro do Getúlio Vargas que deu a sugestão do aumento salarial, né, de dobrar o salário mínimo, mas desde então nada ainda tinha sido feito. Então vocês imaginam que o preço da comida ficou aumentando por mais, né, um pouquinho mais de 10 anos, e aí o salário do povo não estava sendo valorizado. Bom, no campo vão ter várias revoltas, porque a terra estava concentrada na mão de grandes donos de fazendas, grandes produtores, né, de gado. Então as ligas camponesas vão exigir uma redistribuição de terra, e Jânio Quadros, né, o presidente do país, ele acaba renunciando com 7 meses, ele não vai continuar na presidência, então ele ganha a presidência e em 61 ele já deixa a bomba pro João Goulart. E o João Goulart, que estava na China na época, volta para o país para assumir a presidência no lugar do Jânio Quadros. Entretanto, muita gente no nosso país odiava João Goulart. Primeiro porque ele tem um projeto político muito voltado ao povo, muito voltado a essa ideia da esquerda, né, de valorização das classes mais pobres, de valorização das classes populares. Inclusive, né, durante a renúncia do Jânio Quadros, ele estava na China, porque ele queria, né, começar um projeto de educação no Brasil muito parecido com a educação que se tinha na China. E aí ele vai ser extremamente apedrejado por várias vozes no país. E o medo, né, das pessoas, né, do que o Jango poderia ser era tão grande que não deixaram ele assumir como presidente, não. Na verdade, o Jango foi intitulado primeiro-ministro e os outros ministros, né, eles iam, na verdade, governar o país junto com ele até o próximo jogo eleitoral. O João Goulart, na verdade, houve uma pressão da população para que virasse realidade um plebiscito nomeando João Goulart como presidente mesmo. Ficou conhecido como plebiscito para o presidencialismo, tá? Só que esse plebiscito, né, ele acabou gerando mais revolta ainda, porque as pessoas que não gostavam do João Goulart começou a ocupar as ruas com várias manifestações, né? Inclusive, o próprio discurso do João Goulart na época desse plebiscito, ele era um discurso que valorizava demais a classe pobre, né? O João Goulart chegou a citar, por exemplo, que faria uma reforma agrária, ou seja, que ele ia redividir as terras que estavam na mão das pessoas ricas, que ele ia valorizar o salário do trabalhador. E assim, em hora ele tinha muito apoio dos trabalhadores, mas ele também tinha uma classe média, uma classe intelectual e uma classe alta contra ele. Isso acabou fazendo com que o exército ficasse de olho na situação do país, né, para que o exército pudesse intervir no que poderia acontecer aqui, tá certo? Algumas manifestações em São Paulo ficam conhecidas
Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? E, assim, os anos 60, Cuba, aqui no continente americano, já tinha se tornado um país socialista, né? E a classe média, a classe alta no Brasil, tinha medo desse socialismo e do que poderia ser o Brasil se acontecesse algo parecido com Cuba. O exército brasileiro, né, uma tropa de Minas Gerais, vai ameaçar depor João Goulart. Inclusive, vocês estão vendo aí nessa foto, em 64, em março, um tanque militar que estava parado na frente da casa do João Goulart. Jango acaba fugindo para o Rio Grande do Sul por um momento, porque ele acaba sentindo medo de tudo isso que está acontecendo, né? Ele acaba sentindo que está em risco. Da Câmara dos Deputados, o Mazzilli, ele vai ser empossado como presidente por ausência do João Goulart. E aí o João Goulart acaba fugindo, né, para o Uruguai. Inclusive, em abril de 64, em 1º de abril, o exército decreta, né, que vai assumir o poder do país por ausência do presidente para controlar, né, a euforia popular. E aí a gente tem o início de uma ditadura no Brasil. E aí eu vou situar vocês que não temos só uma ditadura no Brasil, a gente tem ditaduras acontecendo por todo o continente americano, tá? E o que significa a palavra ditadura? A ditadura é quando um país está sendo controlado por um grupo. Esse grupo, ele age conforme os seus desejos particulares, usando a violência para calar a voz popular, tá certo? O presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, ele apoiava essas ditaduras pela América, porque era uma maneira, né, dele controlar o avanço do socialismo, né? E ele não queria de forma nenhuma que mais países na América se tornassem socialistas como Cuba se tornou. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil era esse Lincoln Gordon. E ele e o presidente Kennedy, eles fizeram várias reuniões para discutir como evitar que o Brasil virasse uma Cuba gigante, né? E aí eles definiram que eles iam congelar todos os empréstimos que o Brasil queria contrair, né, que eles iam boicotar os produtos brasileiros. Eles decidiram investir no exército brasileiro para que o exército brasileiro tomasse o poder do nosso país, né? Eles espionavam o nosso país e estavam prontos, inclusive com navios, para invadir se fosse preciso. E em uma dessas ligações, o nosso território chega a ser chamado de território de merda, né? Então, como fazer com que esse território de merda não vire uma Cuba gigante? Nesse mapa da América, vocês percebem, né, que dos anos 60 para os anos 70, vários países da América entraram em ditadura. E vocês vão ver que algumas ditaduras teve repressão do exército, outras, né, teve muitos momentos de tortura, desaparecimentos e teve guerras, ora na parte urbana, ora na parte rural, tá certo? Inclusive, havia até uma operação secreta em que uma ditadura se comunicava com a outra ditadura para trocar o nome de pessoas que eram consideradas perigosas, ou mesmo, né, para exilar a pessoa de um ponto em outro ponto. Ou seja, o Brasil queria se livrar de alguém, mandava para o Chile, mandava para o Peru, né, usava esse tipo de estratégia, né, para controlar. Essa operação foi conhecida como Operação Condor, tá certo? A gente vai falar um pouco mais agora sobre a ditadura no Brasil. Então, os primeiros momentos da ditadura do Brasil, o governo militar queria criar um grupo que controlasse, repreendesse, censurasse e proibisse as pessoas de terem sua liberdade política, tá? Todos os partidos políticos foram extinguidos e o país passou a ter 2 partidos só, um bipartidarismo. O Arena, né, que eram políticos a favor da ditadura, e o MDB, que eram políticos da oposição, tá? Então, esses políticos que eram escolhidos pelo próprio colégio militar, esses políticos, eles discutiam, mas o que prevalecia sempre era as sugestões do Arena. Se por acaso alguém do MDB se mostrasse muito oposto, né, àquilo que o Arena, ou que o governo pretendia, essa pessoa acabava tendo seu mandato cassado, ela acabava sendo afastada do seu cargo, né, e era assim que a política estava acontecendo, sem nenhuma discussão, sem nenhum debate praticamente. A estrutura da política brasileira durante a ditadura militar no lugar de presidente, você vai ter um representante militar comandando o país, um ditador. E abaixo dele, né, alguns políticos ou ligados ao Arena ou ligados ao MDB. Para que sejam feitas leis no nosso país, gente, precisa de debate, né? E como não havia, né, um debate, uma votação
nessas leis, de fato, essas leis, elas eram pensadas e elas eram colocadas em prática. Por isso a gente chama essas leis de atos institucionais. Durante a ditadura, 17 atos institucionais foram criados, né, para governar o país com esse objetivo que vocês viram aí: controlar, repreender e censurar, tá bom? Bom, o movimento popular foi se fortalecendo contra esse contexto. Então, durante o governo do primeiro ditador, o Castelo Branco, você vai ver manifestação de trabalhador, de artista, né, das faculdades. Vão ter algumas peças de teatro, alguns filmes e algumas músicas criticando demais, né, esse novo regime político, né? Aqui em São Paulo, né, por exemplo, a gente tem uma passeata muito forte, que é a passeata dos 100 mil. Vocês estão vendo muita gente aí nessa imagem, né? E muita gente criticando também a primeira política do governo do Castelo Branco, que foi o não aumento salarial, né, o chamado arroxo salarial, né? Bom, depois do Castelo Branco, o Brasil entra ainda numa fase pior, né, que são os chamados anos de chumbo, que começam em 69 e vão até 78. Né? O segundo ditador do Brasil, o general Costa e Silva, ele instituiu um ato, ficou conhecido como Ato Institucional número 5, né? E nesse ato institucional, ele definiu que ele ia fechar o Congresso, ou seja, aquela galera do Arena e do MDB ficou afastada, né? E a partir de agora, só o Executivo ia fazer as leis, ou seja, só o general Costa e Silva e as pessoas ligadas a ele, somente. Né? Ele vai caçar os políticos que estavam eleitos pelo povo. Algumas pessoas que trabalhavam como funcionário público passam a ser aposentadas, isso porque o governo queria cada vez menos gente trabalhando na política, né? Em 69, a pena de morte e a prisão perpétua, ela vai ser autorizada no país. O toque de recolher, que vai punir as pessoas que estiverem na rua de vários lugares do Brasil em determinados horários, punir com prisão, punir com surra na rua, né, e outras coisas ruins. E um clima de vigilância, né, onde você vai ter oficiais do exército na rua, policiais na rua, né, gerando uma pressão psicológica nas pessoas o tempo todo, né, um clima de vigilância muito forte. Ele vai promover algumas mudanças no ensino, tá? Por exemplo, os alunos do colegial, eles vão ter uma disciplina, uma matéria chamada Organização Social, Política e Brasileira. E essa matéria ela tem um foco de estudar heróis da história brasileira, mas não estudar as revoltas, não estudar a cultura brasileira em si, mas só criar heróis realmente. Inclusive os próprios presidentes da ditadura já eram apontados como pessoas que deveriam ser estudadas, né, nesse manual e nessa matéria, né? E assim, não é uma matéria muito crítica, tá? É uma matéria em que as pessoas elas tinham que ficar só lendo, né, sobre coisas do país e absorvendo essas coisas. E as crianças menores, né, o ensino fundamental, tinha educação de moral e cívica. Essa disciplina era muito voltada ao comportamento que a criança deveria ter, que era um comportamento de respeito com a família, um comportamento de respeito com o militar, e esse comportamento de respeito, ele era empregado à base da violência, tá? E não na base da construção do respeito. Então, uma vez que a criança desrespeitava, a criança tinha que apanhar, né? Tinha que apanhar em casa, tinha que apanhar na escola, tinha que apanhar na rua, né? Então você já percebe essa violência sendo construída ali, né? Com educação moral e cívica desde a infância, né? As faculdades passaram a ter cursos péssimos, cursos curtos, com poucos professores, com currículos péssimos. Então você imagina, né? Um médico formado nessa época tinha uma formação muito incompleta, certo? Vai ter falta de investimento na alimentação, isso porque o objetivo da ditadura era fazer com que o nosso país ficasse dependente da economia de países externos. Então, toda a alimentação, todos os produtos vão ser importados, consumidos de fora, tá certo? Vários pontos do Brasil vão sofrer com falta de saneamento, né, a urbanização destruída, né, estradas deterioradas, saúde, né, seja em grandes lugares ou nas periferias também, nós vamos ter uma saúde precária, né? Inclusive, nos morros do Rio de Janeiro e já nas primeiras periferias de São Paulo, você quase não tem hospital, as pessoas têm que ir para o centro, né, nessa época, para ter acesso ao hospital.
para controlar a população bem, principalmente as pessoas inteligentes da população, o governo vai precisar de um órgão especializado para isso, né? O governo vai usar um órgão que primeiro vai se chamar DOI-CODE, né? Eram uns prédios que ficavam conhecidos como Departamento da Organização Interna do país ou Centro de Operações de Defesa Interna. Esses prédios, né, que tinham oficiais investigativos da polícia trabalhando, né, para achar pessoas ligadas ao comunismo, né, para trabalhar na parte da censura e para controlar o país de fato, né, esses prédios depois eles passam a ser chamados de Departamento de Organização Política, né, e Social, que é o DOPS também, tá? A gente tem uma antiga sede do DOPS em São Paulo, inclusive, né? Existia também um órgão no Brasil especializado em se alinhar, né, ao que as outras ditaduras queriam, né, em fazer comunicação com as outras ditaduras, fazer uma comunicação com os Estados Unidos. De repente tinha um fugitivo da ditadura da Venezuela. Então esse outro prédio, esse outro órgão, ele fazia essas pesquisas, entendiam quem são esses fugitivos, porque se de repente essa pessoa viesse parar aqui no Brasil, essa pessoa teria que ser deportada ou mesmo teria que ser, né, julgada aqui dentro, se fosse necessário. A gente está falando da SNI, tá? Esse é um segundo órgão aí de controle. Então você tem o DOI-CODE, né, para controlar os assuntos mais internos do país, e a SNI para controlar o que estava acontecendo nas outras ditaduras, né, e ter um panorama mais internacional das coisas. Muitos torturadores, né, atuaram nesses órgãos, né? A gente tem como, por exemplo, o famoso, né, General Ustra, né, que foi um torturador no nosso país, que infelizmente, né, ele vive livre hoje, né, por todos os crimes que ele cometeu, e a gente não sabe nem como anda, né, direito o julgamento dessa pessoa, mas ele carrega muitos crimes, né, muita gente passou pela mão dele, pela assinatura dele, ele autorizou muita tortura dentro desse país, tá certo? Bom, quando o governo começa a torturar as pessoas, né, a partir do AI-5, a prender, a gente tem uma luta armada se formando no Brasil. Então vários grupos, né, durante o governo do nosso terceiro ditador, o general Emílio Médici, eles vão, né, cometer sequestros e eles vão sequestrar pessoas na troca da liberdade pelos amigos deles, né, que estavam protestando contra esse regime, né, e alguns vão precisar de armas para lutar contra o exército, para lutar contra a polícia, e para comprar essas armas eles vão precisar assaltar bancos, né, porque essas armas são caras, e em alguns momentos vão até cometer assassinatos, né, no meio da euforia, no meio da raiva, porque a população já estava sendo violentada demais, e chegou uma hora que a população encontrou só a luta armada, né, só a violência, para poder responder a toda a outra violência que o governo estava proporcionando para a sociedade, né. O movimento 8 de outubro foi um desses grupos armados. Vocês estão vendo aí uma caricatura do Lamarca, que seria o líder, né, do movimento 8 de outubro. E a gente tem também um nome muito famoso, que é o Carlos Marighella, né, que foi líder da Aliança Libertadora Nacional, né, que também tinha um logo muito forte, né, trabalhador, arme-se e liberte-se, né. Ele foi considerado um inimigo número 1 da ditadura, né, caçado, né, e assassinado pela ditadura militar, pelos militares, e é importante que você entenda esse ponto, que o povo chegou a esse estágio da violência porque o governo era muito violento e porque os protestos em rua, né, já não eram nem permitidos e nem suficientes, ok? Quem eram vítimas desse regime? Artistas. Vocês estão vendo essa foto aí, né? O Chico Buarque e o Geraldo Vandré, por exemplo, foram duas vítimas, né, desse regime, né? Tinha estudantes na época, né? Vocês estão vendo aí 5 garotas, das quais uma delas é a ex-presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff, né? Então estudantes, né, também porque estudante é um grupo que é sempre muito crítico, né, contra a realidade existente, e os estudantes dessa época sofreram muito, né, por terem também esse perfil que é muito comum dos estudantes. O presídio de Tiradentes, né, foi um presídio que acomodou diversos estudantes, que acomodou artistas, que acomodou pessoas que poderiam estar ligadas, né, ao comunismo. Em geral,
líderes de sindicatos, pessoas que eram opostas à ditadura, jornalistas também, ok? O governo acabou acobertando estupros, torturas, mortes, desovas de pessoas. E as torturas, né? Você tem, por exemplo, torturas de choque, como o eletrochoque, a pimentinha e a cadeira do dragão. Todas essas torturas, elas tinham como objetivo eletrocutar a pessoa, né? E você tem também a geladeira, em que a pessoa era posta nua, num ambiente muito gelado, né? E a gente tem um afogamento muito comum, tá? Em vários filmes vocês vão ver cenas de afogamento, filmes de ditadura, né? O pau de arara, que ficou consagrado como uma tortura muito própria, né, da ditadura, a marca da tortura da ditadura militar, o pau de arara. Os produtos químicos que eram injetados, as pessoas eram obrigadas a tomar drogas que mexiam com a cabeça delas. E também as torturas físicas, né, a palmatória e as próprias surras que aconteciam dentro do DOPS, na rua, né, até na casa das pessoas quando era invadida, tá? Uma grande prova de tudo isso é a Vala de Perus, aqui em São Paulo. A Vala de Perus, ela é um cemitério clandestino que foi descoberto, né? E tem essa frase assim, logo que vocês chegam, né? Aqui os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência, do Estado policial, dos esquadrões da morte e, sobretudo, os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. Nesse terreno que vocês estão vendo aí, foram encontrados corpos, como vocês estão vendo ali, ó, as escavações, e esses corpos, né, totalizam 1.049 ossos, né, ossadas, sem identificação, né? As pesquisas de quem eram essas pessoas que estavam enterradas nesse terreno começou nos anos 90, no governo da prefeita Luísa Erundina, e aí vários estudos dos anos 90 até aqui vão revelando quem são essas pessoas. Inclusive o próprio atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, né, criticou os estudos e pediu para que os estudos parassem, né, no país. Os estudos já descobriram, né, o paradeiro de muitos desses corpos e todos eles são vítimas da ditadura militar, tá? E aí você tem, né, o Instituto de Datação das faculdades que estão ligadas a isso, né, eles fazem uma datação de quem era o corpo, do DNA do corpo, e também as famílias que perderam pessoas durante a ditadura, elas passam por entrevistas, porque o objetivo dos estudiosos é saber se as pessoas que estão enterradas, né, aí, pertencem a essas famílias, já que durante a ditadura muita gente desapareceu e ninguém sabe o paradeiro dessas pessoas, né? Então, os estudiosos estão conversando com as famílias e analisando os ossos. E vocês estão vendo aí esse painel aí de aço, né, que foi posto em 2017 lá em Perus, homenageando as pessoas que já foram descobertas, né? Todas elas sumiram durante a ditadura militar e os ossos revelam que essas pessoas passaram por torturas, como as torturas que eu falei agora há pouco para vocês, né? Tem uma frase nesse painel que eu acho bem forte: trago em meu corpo as marcas do meu tempo. Né? Então todas elas foram vítimas da ditadura e dessa violência policial. Durante a ditadura, nós temos uma grande propaganda de que o país se tornaria a 10ª maior economia capitalista. Na verdade, né, o que aconteceu foi que os ditadores tentaram trazer investidores internacionais, né, contraíram muitas dívidas, pediram muito dinheiro emprestado, né? Os mais ricos ficaram mais ricos de fato, tá? Mas o preço do petróleo no mundo, ele aumenta muito. E como o país, né, tinha deixado, né, aquele projeto do Getúlio Vargas de pesquisar no seu próprio petróleo, de ter suas próprias indústrias, o Brasil era dependente desse petróleo caro do mundo, né? E isso vai fazer com que o país comece a entrar numa crise muito forte, tá? O país não vai conseguir mais dinheiro emprestado, porque já tinha uma dívida sendo carregada de antes da ditadura, né? A inflação tinha subido muito, então o preço da comida tinha aumentado, e eu vou relembrar vocês que durante o governo do Castelo Branco, o Castelo Branco proibiu o aumento salarial, né? Ou seja, muito cara, a população começou a passar muita fome,
né? E no meio de tudo isso, o governo ainda decidiu construir uma rodovia gigante ligando o Rio de Janeiro à região norte do Brasil. Ficou conhecido como rodovia Transamazônica. Essa rodovia, ela passou por cima de várias comunidades indígenas e a polícia assassinou muitos indígenas, né? No final dos anos 60, a ditadura tentou até criar, né, uma organização, a FUNAI, né, que é um fundo nacional de amparo ao índio, e a função, a missão da FUNAI é proteger o indígena, né, proteger e garantir, né, que o indígena tenha liberdade, tenha sua terra ali, mas a FUNAI no começo acabou trabalhando para a ditadura mesmo, né, levando contato para o indígena. E levar o contato para o indígena é um negócio muito complicado, porque às vezes a gente acaba levando muitas doenças, né? Eles não têm a imunidade urbana, porque a gente acaba desenvolvendo essa imunidade urbana, porque aqui na vida urbana a gente convive com muita sujeira, com muita poluição, e a gente acaba desenvolvendo uma imunidade que o indígena às vezes não tem, né? Por exemplo, o grupo Araueté, que é esse grupo que vocês estão vendo aí da foto colorida, no começo dos anos 90, eles ainda eram menos que 100 pessoas. Ou seja, a gente quase dizimou uma cultura inteira, né? Isso, eu tô citando um grupo só, né? Existem outros grupos também indígenas que quase sumiram graças à ditadura, né? E graças a essa nossa negligência, né? Com essa cultura brasileira. E a televisão não mostrava nada disso, viu, gente? A televisão não mostrava tortura, a televisão não mostrava os desastres que estavam acontecendo com a cultura indígena, os desastres que estavam para acontecer na economia do Brasil, né? A televisão estava muito preocupada com a Copa dos anos 70, no qual o Brasil levou a taça, né? E as propagandas que os ditadores pediam para que fossem exibidas, né? Ninguém mais segura esse país foi um lema, né? Muito exibido na televisão. Ame o Brasil dessa forma desagradável, né? Que eu tô apresentando para vocês, ou deixe, né? Era uma outra propaganda também muito disseminada na época, né? Fora as novelas românticas, né? Os filmes românticos que eram criados no país nessa época. Bom, os anos de chumbo caminham para o fim com o governo do general Ernesto Geisel, que vai informar sobre o fim de uma ditadura. Mas ele dizia que a ditadura ia acabar de modo lento, gradual e seguro, tá? Ele vai ser criticado demais pelas pessoas que queriam a volta da democracia o quanto antes, né? E existiam alguns militares que não eram da linha dura também e que estavam pressionando o Geisel para que a ditadura acabasse. Bom, o Geisel vai retroceder um pouco as ações dos seus antigos governantes, né, dos antigos governantes da ditadura. Ele vai voltar às pesquisas de petróleo no país, porque não tinha condições do Brasil comprar petróleo fora, né? Vai tentar chamar a atenção de outros países para ele pedir dinheiro emprestado, né? E a população vai sofrer muito durante o governo do Geisel, porque estava sem poder aquisitivo nenhum, tá? Sem poder comprar nada, né? As pessoas tinham que comprar só arroz e feijão e male o ovo para suprir a ausência da carne, que já não estava mais na mesa brasileira no início dos anos 70, na mesa do pobre brasileiro, tá? Bom, o Geisel, né, como que ele pretendia acabar com a ditadura? Então ele começou abrindo um parlamento novamente, né, para que políticos pudessem voltar a trabalhar no lugar dos militares durante a ditadura, tá? E esse parlamento vai ser elegido em 74, né? Em 75, né, nós temos, na verdade em 74 nós temos os partidos políticos, e em 74 nós temos em 75 a gente tem o parlamento eleito mesmo, tá? Acabou aquela história de Arena e MDB, né? Outros partidos podem, né, serem criados desde que não sejam comunistas, tá bom? Isso é muito marcante ainda na ditadura, tá? E os atos violentos não vão parar no governo Geisel. Muito pelo contrário, tá, gente? Algumas pessoas tinham medo da ditadura acabar, né? As pessoas más, os militares da linha dura. Ou seja, muitos policiais começaram a cometer atos violentos, né? Com medo da ditadura, né, terminar. Então eles estavam com medo do poder militar sair de vez do país. Foi assassinado, por exemplo, o jornalista da cultura, o Vladimir Herzog, tá? E foi assassinado também o operário Manuel Fiel Filho, né?
E a gente tem greves que começaram a estourar pelo país inteiro. Greve de estudante, greve de professor. Nessa foto aí no canto da tela, vocês estão vendo o Lula, né, aqui na região de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Grande ABC, conversando com os operários, né? A fala do Lula nessa época era a seguinte: o país depende do trabalhador. Ou seja, o trabalhador consegue derrubar a ditadura. Então ele tentava unir, né, o povo nesse discurso, ok? Bom, a gente tem uma conquista muito boa, né, do movimento feminino, né? O movimento feminino pela anistia estava lutando para que as pessoas que estavam presas, né, por conta de questões da ditadura, por conta de protesto, né, ou que estavam exiladas em outro país, para que essas pessoas tivessem liberdade, que elas pudessem voltar ao nosso país. Então esse movimento, né, ganha força no final dos anos 78, e o último ditador, o João Batista Figueiredo, ele vai, né, fazer realidade a anistia. Em 79, as pessoas que foram presas injustamente, elas começam a ser libertas, né? E as que foram expulsas do nosso país injustamente, elas também ganham o direito de voltar ao país. Grandes críticos intelectuais estavam em outros países e podem retornar ao nosso país, né? O Luiz Carlos Prestes, o Paulo Freire, o artista Geraldo Vandré, né? O artista Milton Santos e o político Leonel Brizola, que lutou contra a ditadura desde o início, né, dela, tá certo? Bom, a ditadura, antes do seu fim, ela vai presenciar muitos protestos. O primeiro protesto, né, começa em 1983, em que o povo vai para as ruas pedir para que pudesse votar para um presidente, né, e isso vai ser enviado para o governo, né. Esse movimento do povo vai ficar conhecido como as diretas já. Diretas porque o povo queria votar diretamente para um presidente e não queria, né, ter um presidente que foi escolhido pelo colégio militar ou pelos políticos que trabalhavam na época, tá? Em 84, esse desejo do povo vai ser derrotado, tá? O Congresso vai rejeitar e em 85 os políticos começam a se organizar para indicar um novo presidente para o país. As escolhas eram Tancredo Neves e José Sarney como vice, né? O Tancredo Neves ele era oposto à ditadura, o José Sarney ele apoiava a ditadura, né? E o Paulo Maluf era uma outra opção para presidente, tá? Mas aí os militares e os políticos acabaram optando pelo Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves faleceu, né? E aí quem acabou, né, se empossando presidente do Brasil foi o José Sarney, um homem que apoiava a ditadura inclusive, tá certo? Em 87, o Sarney vai convocar uma assembleia, né, vai chamar os políticos para que seja feita a nova Constituição do Brasil. E essa Constituição foi lançada em 88. Ter uma Constituição nova, essa Constituição de 88, ela vai definir que o Brasil voltava a ser uma república democrática em que o povo ia votar diretamente. Ou seja, a gente conquistou uma vitória em 88, né, com o fim realmente da ditadura. Nas próximas aulas de história eu vou falar um pouquinho mais sobre a Constituição de 1988. Mas a gente termina a ditadura aqui, né? E eu queria que você comentasse aí, deixa seu nome completo e turma também, né? O que dizer para uma pessoa sem consciência histórica que defende o AI-5 e a ditadura militar? Eu te agradeço e até uma próxima aula.